Então vamos agora responder as dúvidas, né, que o pessoal deixou. Eu vou procurar aqui, melasma, né? O melasma era a primeira pergunta, então eu já falei que essa relação de me sentir atacado pode não ser por causa de gravidez, né? Então é um dos processos que eu falei anteriormente, que quando a mulher engravida, ela entra no processo de ataque, né? Então esse ataque é um processo então onde eu me sinto julgada, desvalorizada, mas eu posso ter por outros contextos, né? Então preocupação com o julgamento dos outros, as pessoas me atacam de alguma forma, me julgam de alguma forma, ou eu me sinto criticado pelo meu pai pelas atitudes que eu tomo, ele não concorda com as minhas ações, ele não acha que o que eu faço é correto, e nesse sentido tem esse processo de um ataque contra a minha integridade, e aí eu sinto essa fragilidade que pode ter essa proliferação tecidual nessa região específica, tá? Então o melasma ele vem muito nesse ataque que eu posso sentir, o contato indesejado. Sim, tem cursos online, basta acessar então www.cursoorigens.com, lá você pode fazer um cadastro e a gente manda e-mail conforme cada vez que vai ter uma nova turma do Curso Origens, ou basta ficar aqui ligado no Instagram que a gente divulga então quando tem os cursos online, tá bom? Acabamos de fazer a 5ª turma do Curso Origens, futuramente nós vamos lançar a próxima, tá? Tem uma paciente que enche de melasma e não está na gravidez, é isso que eu falei. Não necessariamente tem que estar na gravidez. A gente vai olhar o contexto. O contexto é de julgamento. Se essa pessoa se preocupa com ser perfeita, se preocupa com o que os outros vão achar, se preocupa em ser perfeita e em algum momento na vida dela ela se sentiu julgada, por exemplo, no colégio, que ela errou com relação à apresentação com a professora e a professora criticou na frente da turma e todo mundo deu risada. Com relação... Tudo depende da interpretação de cada um, tá? Então a gente vai olhar nesse contexto para essa pessoa. Ela vivenciou esse tipo de padrão. Então, nesse tipo de padrão é o que eu vou olhar. Então, ela vivenciou essa sensação de ataque, de julgamento, de desvalorização, onde ela se sentiu incomodada com relação a esse padrão conflitivo, né? Então, nesse padrão, em algum momento dela viveu esse julgamento e cada vez que ela vai vivendo preocupações com esse sentido de novo, vai atingindo. Então, por isso que eu falo que muitos dos sintomas de pele eles têm situações parecidas, tá? São conflitos parecidos, mas tem que ter uma pequena nuancezinha. Talvez não valha a pena a gente ficar olhando nuances sobre nuances. A gente vai meio no global, nesse sentido global, para entender esse processo. O Hammer colocou esse global, mas provavelmente tem pequenas nuances diferentes entre cada um dos sintomas por serem diferentes os sintomas. Mas são tão pequenas essas nuances que se a gente fala para o paciente no sentido de conflitos de epiderme, ele vai olhar para esses conflitos com relação ao mesmo padrão. São sintomas de julgamento, de crítica, de desvalorização, não querer entrar no contato com o olhar dos outros. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade em olhar no olho, porque olhar no olho faz com que eu tenha então esse sentido de, às vezes a pessoa vai me julgar ou vai me desvalorizar, vai me criticar, né? E isso faz com que me incomode naquele momento, né? Fale sobre coleira. A coleira é o peritônio do contexto de proteção. Me explique melhor, Elisete. O que você quis dizer com coleira aí, tá? Então, fungos na pele são conflitos mais profundos de maior intensidade? Não são conflitos mais profundos de maior intensidade. São conflitos na derme. Então, conflitos na derme, nós temos na 4ª lei biológica, que, segundo Hammer, ele colocou que cada micro-organismo ele é responsável por regiões específicas, né? Essas regiões específicas têm a ver com tecidos endodérmicos e mesodérmico antigo, ele tem uma relação principal com micro-organismos mais arcaicos, micro-organismos mais antigos. Então, os fungos, micobactérias, eles são micro-organismos mais antigos que vão trazer alterações, vão funcionar nos órgãos, nos tecidos mais antigos, mais arcaicos, né? Então, nesse sentido, os tecidos relacionados ao mesoderma antigo ou tecidos relacionados ao endoderma vão apresentar fungos. Então, nesse sentido, quando nós temos um ataque contra a minha integridade, que a derme é um representante do mesoderma antigo, nesse sentido, há então a proliferação de fungos na fase pós-estresse. O que é isso? Quando eu saio do estresse, os fungos vão aparecer naquela região para auxiliar,
Lembra que eu falei que tem no processo de proliferação na fase ativa de estresse? Só que essa proliferação na derme, logo abaixo da epiderme, né? Na derme é uma proliferação em fase ativa. Só que na fase de pós-estresse, agora eu não preciso mais desse tecido proliferado. Então vai surgir a necessidade dos fungos para auxiliar a eliminação daquele tecido que foi proliferado na fase ativa de estresse. Então os fungos vão auxiliar, eles não são um problema. Eles estão ali para auxiliar esse processo de necrose desse tecido proliferado. Então os fungos vão aparecer na fase pós-estresse para auxiliar. Só que se eles não saem, é porque a pessoa não está saindo dessa fase de estresse. Então lembra que o conflito de derme é um conflito de ataque ou atentado à integridade. Então se eu tenho fungos na derme, significa que eu estou me sentindo sempre atacado naquela região. Eu estou sempre me sentindo julgado, criticado, atacado, desprotegido com relação àquela região. Então, nesse sentido, enquanto eu permaneço nesse conflito, aquela região vai desencadear, então, fungos para auxiliar esse processo de necrose tecidual, para eliminação daquele tecido em excesso que foi formado na fase ativa de estresse. Se é fungos na unha, nós temos que entender qual que é a função da unha. A unha, por exemplo, de mãos, ela tem função de agressividade. Então eu vou agredir com a unha biologicamente. No mundo animal, as unhas servem para agredir ou para eu segurar algo para mim. Então eu seguro algo ou eu agrido. Se essa função não está sendo exercida da melhor maneira possível, eu tenho um processo, então, fúngico na região da unha, na fase pós-estresse. Mas se é na unha do pé, daí nós temos que pensar. Então, nós temos que pensar para que serve a unha do pé. Um dos processos pode ser uma sensação de que eu piso em lugares onde eu me sinto sujo. Então eu piso em lugares que eu me sinto sujo, pode ser, essa casa está sempre suja, eu não suporto pisar aqui, parece que está sempre sujo, eu fico pisando no xixi de cachorro o tempo inteiro e eu sinto sujo naquela região. Então eu posso ter fungos nas unhas no pé com relação a me sentir sujo em pisar em um lugar. Pode ser pisar real ou pode ser simbólico. Posso ter um processo analógico no sentido de que eu não suporto pisar nesse emprego mais, porque aqui nessa região, nesse lugar, só fazem coisas sujas, só fazem coisas fora das normas, só fazem coisas que são erradas, que não entram no contexto, então, de uma relação de frustração relacionado ao processo, então, de que eu não suporto mais estar aqui. E a unha pode ser que ela sirva também de um impulsionamento para eu tomar uma direção, principalmente de hálux. O hálux nos animais, eles servem para eu me impulsionar a ir. Mas se eu me sinto incapaz de ir para um lugar onde eu não queria estar, então eu não quero estar aqui, eu me sinto desprotegido, eu me sinto incomodado, atacado nesse lugar, eu quero sair daqui, a unha, provavelmente do hálux, pode entrar então nesse processo de alteração e desencadear esse processo de proliferação em fase ativa de estresse. E quando eu relaxo um pouco, tem essa parte de fungos para que eu possa reestruturar esse tecido. Então, é uma das possibilidades com relação a unhas do pé, tá? Nessa relação. Então, ou de eu não suporto pisar nessa região real que está sujo esse lugar, ou pode ser um processo, então, relacionado a simbolicamente eu me sentir que eu estou pisando em algo sujo. Estar aqui, eu me sinto suja nesse local. Então, isso pode desencadear uma interpretação, então, para essa pessoa nesse sentido, tá? Quando nós falamos então de peritônio e pericárdio, eu não vou falar porque a gente está falando de pele, tá? Então, cada aula nós vamos falar sobre o assunto da aula, tá? Se quiser falar sobre outros assuntos, me manda depois que a gente fala em outras aulas. Hoje nós vamos falar sobre esse contexto, tá? Na planta dos pés, estaria talvez num contexto de não querer estar em determinado lugar? Sim, pode ser um lugar onde é que eu estou, que eu não queria estar, ou eu queria estar num lugar que eu me sinto separado. Eu queria estar naquele lugar, mas eu não posso estar naquele lugar. Então isso me frustra por não poder estar lá, ou não querer estar aonde eu estou agora. Eu vou falar então de alopécia, psoríase, e eu vou falar sobre herpes também, tá? Só ataca e alergia picada de inseto. Me lembre só, porque está encerrando o tempo agora do Instagram. Então, está encerrando o tempo do Instagram. Então, eu vou fechar o Instagram aqui e eu vou voltar de novo no Instagram, ok? Então, só para a gente finalizar ali todas essas perguntas, tem bastante pergunta. Eu vou deixar o link depois para vocês aqui do e-book. Depois, se vocês quiserem, para que vocês estão assistindo e às vezes tem outros compromissos,
vai lá depois no meu Instagram, no perfil do Instagram, que eu vou deixar lá o link, tá? Para vocês acessarem o e-book também, tá bom? Então eu vou deixar lá. Eu só vou encerrar o Instagram porque tá fechando a 1 hora do Instagram e daí a gente vai voltar, tá bom? Então aguarde aí e volta comigo. Então, pessoal aí que está assistindo agora aqui no YouTube, só para a gente voltar aqui com o pessoal do Instagram também. Então, a gente passou todo o contexto de derme, epiderme, passamos pelo contexto da parte da camada basal da epiderme, e nós vamos falar agora sobre as perguntas que me fizeram, né? Então, eu sei que está meio longo esse processo da aula, mas eu acho que é interessante para que todos possam entender e compreender, né? Então, sobre as sardas também tem esse contexto de ataque, tá? Então, é uma relação de ataque ao julgamento, desvalorização, mas geralmente a criança que já nasce com isso pode ser devido à gestação, então uma criança que nasce com as sardas pode ser um contexto de na gestação a mãe ter sentido isso, ou veio do transgeracional uma informação de julgamento, de crítica, de desvalorização e fez com que essa criança já nascesse com as sardas. Então, as sardas pode ser um processo que já vem num processo transgeracional e acaba trazendo essa interpretação para essas pessoas. Com relação à alopécia, o que se fala hoje no contexto das leis biológicas é uma separação profunda, uma separação abrupta, né? Então, enquanto eu tenho uma separação, e se é no cabelo, a alopécia, eu tenho perda de contato ao cabelo. Se é uma perda de contato ao cabelo, pode ser uma avó minha que me dava cafuné, que faleceu, eu perdi o contato a essa minha avó. Pode ser uma situação onde meu pai se separa da minha mãe e ele fazia cafuné para eu dormir e agora eu não tenho mais o contato. Então é um contato local, não é contato com qualquer região, é contato, aqui me representa o contato. E se fala também do contato com o cachorro. Por exemplo, eu tinha um cachorro de estimação que eu passava a mão no cabelo e analogicamente eu entro nessa relação de que quando eu perdo o contato com relação àquele cachorro, eu tenho essa perda de contato com aquela região. Alopécia, de qualquer forma, a gente vai entrar nesse mesmo sentido, tá bom? Então, nesse sentido, nós temos uma perda de contato, mas se fala também, alguns profissionais, que há uma perda de contato com desproteção. Então, eu me sinto desprotegido a perda de contato com aquela pessoa. Então, meu pai falece, meu pai é o que me dava suporte, meu pai é o quem eu confiava para me ajudar caso acontecesse um problema financeiro, caso acontecesse, eu perdesse meu emprego, agora eu não tenho com quem contar, meu pai não está aqui. O meu pai nunca me deu suporte, meu pai nunca deu auxílio para mim, meu pai abandonou a família e ele nunca me deu o suporte que eu gostaria. Então, nesse sentido, agora eu estou numa empresa que está falindo e eu não tenho com quem contar, eu não tenho um sócio, eu não tenho meu pai, eu não tenho... Se algo acontece, eu não tenho com quem buscar informações, com quem me ajudar. Então, eu posso ter alopécia, perda, então, de cabelo naquela região específica. Ou eu atendi já meninas, por exemplo, que elas tinham medo por começarem a ter relação sexual na adolescência e que o pai não fosse gostar. Então era uma preocupação que o pai se afaste de mim ou deixe de gostar de mim por causa dessa perda de cabelo, então nessa relação, com relação a ele deixar de me dar suporte caso ele descubra que eu tive relação sexual antes do casamento. Então pode ter um local de contato que eu tenho com meu pai que eu tenho medo de perder, por exemplo, tá? Então são possibilidades. Lembra que epiderme é perda de contato ou contato que eu me separei ou ataque sobre aquela região. Então se eu recebi um ataque sobre aquela região, eu posso também, um contato indesejado sobre aquela região, eu posso também ter essa relação de fragilidade naquela região. Então, sobre fungos nas unhas, eu já falei ali, né? É só olhar de novo agora nas últimas informações que eu falei. Com relação às pintinhas também, esse contato que é indesejado, então todo esse processo, tá? Com relação à psoríase, eu vi uma informação muito legal nos últimos momentos ali, que a psoríase ela tem uma relação nas leis biológicas de duplo conflito de separação. Então esse duplo de conflito de separação, ele tem uma relação que eu me separo de duas pessoas ao mesmo tempo, ou eu tenho duas separações que afetam o mesmo local. Então não é duplo separação assim, eu me separei da minha avó que faleceu e agora eu separei do meu pai. Não, se não for no mesmo local o conflito. Tá? Então se eu tenho um duplo conflito relacionado à cabeça, meu avô me dava um cafuné e ele era quem eu sentia como suporte,
e ele se afastou de mim, e o meu pai se afastou de mim também, e eu entendia que nesse mesmo local a frustração, aí eu posso ter uma psoríase no mesmo local. Só que agora, se eu tenho uma separação com o meu pai vinculado à cabeça e com o meu avô relacionado aos braços, não dá psoríase, porque não é o mesmo local que eu entendo como frustração. Né? Então tem que ter o local de contato sobre a mesma região específica para desencadear o mesmo padrão conflitivo. Tá? Então, e desencadear por consequência a psoríase. Então, se é uma psoríase para o corpo inteiro, tem que ser um grande processo de separação, de duplo conflito de separação. E daí atinge o corpo todo, ou aquele contato que eu tive sobre o corpo todo, eu não queria ter tido aquele contato. Então eu posso ter um duplo conflito de separação, né? Então eu posso atingir como o corpo inteiro. E aí, também fala, a psoríase também pode ser a psoríase é o duplo contato de separação. Então pode ser indesejado ou pode ser, sim, indesejado, e pode ser um contato que eu perdi, sim. Eu posso ter os dois, eu posso ter um contato que eu perdi e ao mesmo tempo um contato indesejado. Por exemplo, aquela criança é adotada, então ela tem uma separação ao contato da mãe e ao mesmo tempo ela não gosta de estar onde está. Então ela foi adotada num lugar agressivo, num ambiente que é hostil, num contato indesejado que ela apanha, por exemplo. Então ela pode ter um duplo conflito de contato, um contato de separação junto com um contato indesejado. Então pode ser esses dois padrões. O Christian Flecher, ele coloca no livro dele que a psoríase poderia ser um contexto também de pele de cobra. O que seria pele de cobra? Então, um contexto onde, bem lembrado, Denilson, o conflito de psoríase é um conflito em fase ativa e o segundo conflito tem que ser em fase pós-estresse. Então, um conflito de inflamação e um outro de descamação, de necrose tecidual. Então, tem que ter esse duplo conflito, mas um em fase PCL e um em fase ativa. Um eu estou em estresse e o outro eu estou em fase de relaxamento. Né? Então, nesse sentido, eu posso ter uma relação onde meu pai e minha mãe se separaram. Então, enquanto eu vou lá para minha mãe, eu estou separado. Enquanto eu estou com a minha mãe, eu estou separado do meu pai. Agora, quando eu vou lá com o meu pai, eu me separo da minha mãe. Então, eu relaxo perante a separação do meu pai e agora estou em estresse da separação da minha mãe. Então, isso faz com que eu tenha simultaneamente dois conflitos, um relaxo e o outro em fase de estresse. Né? Então, é um conflito simultâneo. Mas o Christian Flecher coloca também, e é uma coisa a se pensar, né, que a descamação, essa pele, então, que eu tiro ali naquele processo da psoríase, seria um contexto onde eu perdo a minha identidade. Por quê? Se eu não aceito minha identidade, a minha pele, ou quem eu sou, a minha pele é o que me dá a minha integridade, a minha identidade. Se eu quero me separar da minha identidade, porque as pessoas não me aceitam, as pessoas não aceitam quem eu sou, ou elas não gostam de quem eu sou, ou criticam quem eu sou, faz com que talvez eu tenha uma descamação para ter uma outra pele, como se eu buscasse uma outra identidade que faça com que as pessoas me amem. Então eu acabo tendo uma crise de que eu não estou satisfeito sendo eu, e então eu quero ser quem os outros querem que eu seja, para que os outros me aceitem, ou para que não me rejeitem, não me abandonem, não se separem de mim. Então a gente poderia talvez pensar nesse sentido. Então sempre a região onde que tem a descamação, ou a região onde que tem a dermatite, ou a região que tem a psoríase, tem a ver com o local onde que tem fragilidade. Se é nos ouvidos, tem a ver com o que eu ouvi. Se é nos olhos, com o que eu vi. Se é no nariz, com o que eu pressenti, com o que eu cheirei. Se é na boca, com quem eu beijo, ou com quem eu tive contato na boca, né? O alimento que eu tive contato na boca. Se é na vagina ou no pênis, é o contato sexual. Então não é em qualquer lugar por acaso. Ele vai depender do padrão conflitivo. Não sei se vai dar para responder tudo hoje, né, pessoal? Mas vamos lá. Alergia à picada de inseto. Alergia à picada de inseto tem a ver com um contexto de um contato indesejado, um contato local que é incômodo. E eu geralmente tendo a olhar para os meus pacientes e o que dá resultado é um contexto de picada. Então, se essa pessoa já teve, por exemplo, picadas que foram incômodas, né, um contato que foi indesejado, seja de picada, por exemplo, eu fui picado por uma vespa, uma abelha na infância, aquilo foi muito dolorido, sofri muito, me frustrei muito. Cada vez que eu sou picado de novo, meu cérebro entende que, de novo! E ele já começa a reagir naquela região específica e desencadeando esse processo de proliferação ou de alteração, de proteção naquele local. Né? Então é como se revivesse a situação. Mas picadas não necessariamente são somente de insetos, pode ser de formiga, claro, pode ser de abelha, pode ter, por exemplo, tem histórias que
as pessoas mais antigas, né, que viviam, às vezes iam pro processo de agricultura e os pais levavam o processo, iam até a agricultura, levavam os filhos até a agricultura no balaio, e aquela criança às vezes era picada por várias formigas, né? Então nesse contexto, quando ela era picada por várias formigas, ela entrava no processo de alerta. Então picada é perigoso, né? E ainda mais que se assustavam e passavam tudo e tinham que cuidar e tudo mais. Então cada vez que ela é picada por qualquer inseto, o cérebro dela entendia que ela estava vivendo aquele perigo de novo. Então ele já começa a reagir naquele local. Mas a picada pode ser picada de vacina. Então se eu entendo uma picada como uma agressão, como um perigo, como um contato indesejado, cada vez que eu vou ter essa picada novamente, meu corpo vai reagir. Só que o corpo não sabe picada de vacina, picada de inseto. Picada é picada, é uma penetração indesejada. Nessa penetração indesejada, o corpo vai reagir automaticamente e vai desencadear essa proliferação tecidual. Então, nesse sentido, vai aparecer essa fragilidade, ok? Então, nesse processo, eu vou passar aqui para quem está no YouTube e quem está... Então, o processo... Deixa eu ver o comentário aqui. Deixa eu compartilhar aqui o e-book, tá? Para quem quiser. Então, faz um print aí da tela, porque no Instagram você não pode clicar, né? Não é clicável esse link. Mas faz um print da tela, anota aí esse link, depois eu vou deixar no perfil do Instagram para você olhar também, tá? Vou continuar respondendo as outras perguntas. Herpes bucal tem a ver com separação, mas é uma fase pós-estresse, por isso que muitas vezes quando eu relaxo que a herpes aparece, agora que eu encontrei um namorado apareceu a herpes. Não é porque agora você não pegou dele. Você entrou na herpes porque tu relaxou por causa da separação do anterior. Agora que meu esposo voltou de viagem, agora deu herpes. Porque, enfim, ele voltou, eu tenho contato de novo. Ou minha irmã foi embora de casa e agora quando ela voltou para casa, eu tenho uma herpes. Então, quando eu relaxo da situação, a herpes bucal é uma coisa, a herpes vaginal é mesmo o contexto de separação ao contato, né? Agora, herpes zoster, ela tem um contexto conjunto de epiderme, né, que é esse contexto de contato, derme, que é um contexto de ataque àquela região. Então, tem uma associação de padrões. Então, eu tenho um contato ou uma agressão junto com uma separação que vai me gerar uma fragilidade em derme e epiderme em conjunção naquela região. Deixa eu responder as outras perguntas que me fizeram. Fungos, micose, fungos nas unhas, os dedos dos pés. O marido tem anos, então eu já respondi esse contexto. Então as micoses, elas têm a ver com derme, perda de proteção, senso de sujeira ao estar em algum lugar. Então o pé representa isso. Dedos, unhas, às vezes pode representar o contexto de não querer estar naquele lugar, querer sair daquele lugar, ou incômodo por estar naquela região especificamente. Vamos ver o que mais. Com relação a... Ocorre junto com a alergia, então a pessoa me perguntou que ela tem uma alergia na região do chifoide, essa região é considerada como um chakra cardíaco, né? Ao mesmo tempo pálpebra e queixo. Então é associado à alergia a esmalte. Então o que a gente poderia pensar nesse sentido? Uma conjunção de regiões. O que eu poderia estar nesse contato, nessa região? Pode ser uma relação de ter um abraço a uma pessoa onde eu encosto essa região, por exemplo, tenho contato com essa região e ao mesmo tempo eu perdi o contato daquela pessoa, ela se afastou. Então eu posso ter uma alergia nos olhos, na pálpebra, né? E ao mesmo tempo uma relação de queixo, que pode ser a relação de contato onde é que eu tinha, né? Então esse contato onde é que eu tinha com o queixo, por exemplo, eu chorei a morte de uma pessoa, então eu estava abraçado com meus parentes enquanto eu chorava a morte daquela pessoa. Então eu perdi alguém de vista, minha avó, e eu tinha contato no queixo, no ombro da minha mãe, porque eu chorava com aquela situação e o contato no chifoide, por exemplo, né? Possibilidades. Ou aquela menina, por exemplo, aquela menina que começa a usar sutiã e às vezes se sente incomodada com começar a usar sutiã pelo olhar dos outros. Então, talvez o chifoide seja a região de contato do sutiã, né, com relação à região então, do corpo. Então, tem às vezes aquele ferrinho do sutiã, pode estar ali em contato, com relação ao incômodo com os olhares dos outros. Então, por isso, olho, talvez. Então, às vezes eu quero me esconder com relação aos olhares dos outros. Então, são
possibilidades que poderíamos entender nesse sentido, mas a gente tem que associar cada um das regiões, né? Então, associar a região do xifoide por relação no contato que eu estava tendo naquele lugar. Então, sempre a primeira base é o contato. Então, é o contato que eu tenho sobre aquela região com relação, talvez, ao olhar ou perder alguém de vista em um determinado momento. Tá? Então, pode ser nesse sentido. Então, sempre que a gente vai atender um paciente, a gente vai ter que analisar várias coisas. Né? Eu estou dando possibilidades aqui, chutando, tá? Alucinando aqui informações de possibilidades que poderiam trazer essa informação. Não que seja isso. Teria que analisar bem a fundo quando começou, se todos os sintomas aconteceram na mesma época, porque se todos aconteceram na mesma época, a gente pode pensar que é o mesmo padrão. Agora, fizeram outra pergunta, vou puxar ali ela. Por exemplo, coceiras que vêm do nada sem entrar em contato com produtos que causam alergia. Então ela fala que existem coceiras em várias regiões do meu corpo e cada uma vem do nada e às vezes começa a aparecer um ponto, outro ponto, e isso faz com que nunca saia, vai de um lugar para o outro. Então, nesse sentido, a gente pode pensar num contexto de que em um momento eu tenho alergia em um lugar, porque eu me separei naquele lugar, e essa pessoa que tem várias alergias, ela geralmente vem com um processo transgeracional que traz ali um sentido onde que conflitos de separação são mais intensos. Esses conflitos de separação para a família são mais incômodos, porque houveram separações de família, ruptura, pessoas que ficaram lá na Europa e eu vim para o Brasil, meus antepassados vieram para o Brasil quando vieram colonizar aqui, separações que nunca foram bem resolvidas na história da família. Então, sempre esse contexto de separações mal vividas na história da família que trazem propensões a eu hoje trazer uma fragilidade, eu hoje ter um sintoma. Então, se essas fragilidades forem mal resolvidas, para mim, eu vou ter mais incômodos com esse tipo de situação. Ou contatos indesejados. Se a minha antepassada era indígena e ela foi laçada e começou a ter contato sexual com relação ao parceiro branco, por exemplo. Ou que ela foi presa e sentia que ela estava em contato com alguém que ela não gostava. Ou que eu tive que casar contra a vontade e eu tinha que ter contato com quem eu não desejava. São contatos indesejados ou separações indesejadas que vêm na história da família, que deixam uma propensão para que cada vez que eu vivo um contato que eu me separei, aquela região específica vai entrar em fragilidade. Então, se eu tenho, por exemplo, incômodo com o meu parceiro, eu posso ter, cada vez que ele me beija, daí vai aparecer logo depois uma alergia na pele, quando eu relaxo aquela situação. Se ele me toca no ombro, eu não quero aquele contato, não suporto mais aquele contato, me incomoda naquela região. Ou se, N fatores aí de possibilidades. Se eu tenho alguém na minha empresa ou que trabalha comigo que vem lá e me abraça, não suporta aquele contato, me incomoda. Então, aquele lugar onde eu tive contato me incomodou, aquela região, dependendo cada dia a região onde que a pessoa me toca, por exemplo. Tá? Ou relação de separação. Eu tenho, cada vez que eu me despeço dos meus filhos no colégio, eu sofro por deixar eles, estou se separando. Então, cada vez que eu me separo, eu gero uma fragilidade em um local específico. E a coceira sempre vem quando eu saio do estresse. Então, a sensação do prurido, a coceira, é sempre quando eu relaxo. Quando, enfim, eles estão em casa. Quando, enfim, eu posso estar com eles. Então, se eu tenho um senso de separação, pode ser com uma pessoa, com outra, se eu me incomodo muito com esse contexto, dependendo da intensidade do que eu vivo, é o tom do sintoma. É mais intenso, quanto mais intensa a separação, ou se eu fico imaginando a separação. Eu posso imaginar que o meu esposo está me traindo, então eu estou imaginando que ele vai se separar de mim. Então, eu estou alucinando o processo. Meu filho fica doente e já fico imaginando ele no caixão. Então, eu já estou alucinando uma separação. Então, nisso eu fico num processo. Porque se eu penso isso é porque na história da minha família houve esse tipo de coisas. Então, se eu tenho uma fragilidade hereditária, eu trago uma propensão a pensar sobre esse assunto. Eu não vou pensar sobre qualquer assunto. A gente só tem medo de viver algo se já passou por aquilo. Se eu nunca vivi, ou ninguém na minha família viveu, eu não tenho por que ter esse sintoma. Então, eu já deixo uma propensão a desencadear esse tipo de fragilidade. Tá? Então, por isso que cada região de contato ele representa uma situação. Então, comece hoje, a partir de agora, a pensar sobre isso. Então, se aparece uma alergia aqui, o que aconteceu que agora eu relaxei? Lembrei, ontem aconteceu tal coisa, que eu me separei, eu não queria ter o contato de uma pessoa. Então quando começou a aparecer essa alergia foi quando começou a desencadear isso. Ou quando minha filha começou a ter alergia foi quando a gente começou a colocar ela no pinico e ela não queria ficar no pinico. Então é um contato com o pinico que ela não queria ficar, mas a gente forçava ela a ficar naquela região.
E daí, quando ela relaxou, a alergia começou a aparecer. Ou que eu bati na bunda da minha filha e depois, quando a gente entrou em contato, a gente relaxou daquela situação, ela começou a ter a dermatite no glúteo. Então, tem que reparar qual é o senso. Ou eu briguei com a minha esposa e a minha filha ficou preocupada e ela começou a aparecer alergia naquele lugar específico. Então, a gente pode pensar nesse sentido para analisar com relação aos nossos sintomas ou dos nossos próximos ou dos nossos pacientes. Então, é somente isso que vai nos ajudar a dar um norte. Então, lembrando que sempre a dermatite vem geralmente na fase pós-estresse. Quando eu saio, tem um processo inflamatório daquela região. Tá? A dermatite seborreica, também me perguntaram, ela vem num processo, então, daí de parte de glândulas sebáceas. Então, glândula sebácea, fase ativa de estresse, há uma sensação de ataque, e esse ataque faz com que eu prolifere células em fase ativa de estresse e agora eu produzo mais sebo, eu produzo mais líquido. Lembra que epiderme, eu tenho ressecamento. Epiderme, fase ativa de estresse, resseca a pele. Agora, derme, tecidos de derme, como glândulas sebáceas, vai produzir mais muco, vai produzir mais sebo na fase ativa de estresse. Então, é um ataque. Aquela pessoa que tem muitas espinhas, tem muitos cravos, entra no processo, então, de glândulas sebáceas, de derme. E aí vai ter fase ativa de estresse, proliferação. Quanto mais eu me incomodo, mais eu tenho. Se eu fico todo dia espremendo espinhas, eu tô me atacando. Porque todo dia eu olho no espelho, nossa, que feio, nossa, que feio. Então, eu recebi um ataque inicial de outras pessoas, julgamento, críticas. Agora, eu estou me auto-atacando. Então, eu acabo travando esse processo de resolução. Porque eu tô todo dia lá me atacando. E lembra que doeu significa que é um ataque. Então, meu corpo ele vai produzir de novo mais células naquele lugar. Então, por isso que cada vez que eu me espremo, vai produzir mais tecido naquele local, porque eu estou me auto-atacando, me auto-agredindo com relação ao espelho. Faz sentido? Alguém aí é de se espremer o tempo inteiro? Né? Então, pensei um pouquinho sobre esse contexto. Vamos ver, tem mais uma pergunta. Criança em volta do pescoço e às vezes, que tem alergia em volta dos pescoços e às vezes nas costas quando sente calor e transpira muito. O que a gente poderia pensar nesse sentido, né? Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é que, sim, talvez durante o parto houve um cordão umbilical que estava ali, mas o cordão umbilical não causa problema, né? Então, mas ele lembra que existia algo naquela região, né? Então, nessa região, houve uma situação onde que o parto representou um perigo, não pelo cordão, tá? Porque em teoria hoje se sabe que cordão umbilical ele não gera perigo, né? Em geral, mas o cordão estava no pescoço quando eu vivi a situação, ou o médico me puxou pelo pescoço e aquilo para aquele bebê representou um perigo, né? Então, nesse sentido, ele estava em volta de líquido, que é o líquido amniótico. Então, nesse sentido, o líquido representava o ambiente onde ele vivia. Se o líquido representava o ambiente, cada vez que ele tem esse líquido em excesso, o cérebro dele pode entender que ele estava num lugar quente, certo? Com líquido quente, e de repente me tiram, seja por cesárea, seja por parto normal. Então, me tiram pelo pescoço ou tem a representação do cordão naquela região. E aí, cada vez que eu tenho nessa interpretação, eu saio de um lugar quente, com líquido quente, e eu vou para um lugar mais frio, eu tenho uma representação de ameaça e de perigo. Então, se aquela criança, ela sua e é um líquido quente, naquele momento ela está quente, e de repente vem uma brisa fria, o cérebro reativa a lembrança daquele momento especificamente, que ela estava com o cordão no pescoço, ou ela estava com o médico tracionando o pescoço dela, e representou uma relação de ameaça, de susto, de perigo, de separação. Então, é uma separação com a mãe, ou uma separação, eu não quero esse contato que me está sendo incômodo naquele momento. Então, são possibilidades. Então, uma pessoa que não gosta, às vezes, de gola, né, de casaco, então pode ser uma sensação de não gostar de um contato que pode ser incômodo, ou ter alergia mesmo, quando tem algo cutucando, né? Tem, às vezes, a etiqueta que me cutuca é uma sensação de ataque naquela região, né? E o médico esfrega um tecido nas costas da criança assim que nasce, né, para tirar o excesso de vernix. Então, essa relação de contato, às vezes, que pode ser como um contato indesejado, um contato incômodo, ou uma separação com a mãe, ele pode representar, então, esse incômodo, sim, para aquela criança. Não necessariamente somente isso. Pode ser que aquela criança se sentia incomodada porque não gostava de colocar o cachecol, por exemplo, no pescoço, mas era obrigada. Se tu não colocar isso daí, eu vou te bater, né? Porque vai ficar com frio, vai ficar doente, não sei o quê.
ela se sente amarrada, ela se sente incomodada e ela não pode tirar aquilo, né? Ou a mãe acha bonitinho que o filho coloque a gravata lá, mas ele não gosta de colocar, porque ele já tem talvez uma fragilidade. Então aquilo é um contato desagradável que eu não consigo tirar e eu sou obrigado a estar. Então é uma relação de incômodo naquela situação. Então são exemplos, tá? Cada caso é um caso e a gente tem que olhar cada caso para tentar entender esse processo, essa relação. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Dermografia. Então a dermografia ela também é um contexto de epiderme, num contexto de contato e separação. Então eu tive um contato que foi indesejado ou um contato que eu perdi. Então a dermografia geralmente entra num padrão onde que quando eu entro em contato é como se eu voltasse a relaxar aquela perda de contato. Então eu perdi o contato, agora eu tenho um contato, então passa a roupa ali naquela região, ou tem um risco que às vezes acontece de eu passar por um móvel e às vezes aquele risco fica, né? Então, ou eu escrevo com caneta e fica marcado aquela região, então eu passo o dedo e fica marcado aquela região. Então seria que eu retomo o contato perante aquela região. E aí tem uma proliferação tecidual na fase pós-estresse. Então nesse sentido pode aparecer então essa relação da dermografia, mas sempre um conflito de separação local. É aquele local específico que eu vivi a separação. Peluceria derme também, crescimento em lugares que não devem aparecer, como em mulheres com ovários policísticos. Temos alguns padrões, tá? Então, derme pode ser vinculado, sim, a perda de proteção, atentado à integridade, sim. Principalmente quando tem aquelas manchas escuras, né? Aquelas manchas escuras, elas têm vínculo com relação ao ataque ou perda de proteção, e aí vai crescer pelos naquelas manchas. E mulheres que têm, às vezes, o processo, realmente, podem ter uma fragilidade que nós chamamos suprarrenal. Na suprarrenal, que faz com que, às vezes, tenha uma alteração nos hormônios sexuais femininos, e isso pode desencadear aquele processo, sim, de crescimento de pelos no rosto, por exemplo, para algumas mulheres. E claro que com relação ao processo hormonal, se tem uma baixa hormonal, também vai ter uma alteração com relação a esse sentido. A hiperidrose pode estar relacionada à fase gestacional, por exemplo, diminuição ou aumento do líquido amniótico. Talvez, tá? Mas a hiperidrose é um contexto de glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas, quando entra num processo então de ataque, atentado à integridade, perda de proteção, entra numa proliferação. Você vai ver que sempre a pessoa entra numa hiperidrose quando ela está com uma insegurança, ela está desprotegida. Ela vai fazer uma prova e ela está insegura, começa a suar. Ou ela vai apresentar um trabalho na frente da turma e ela começa a suar. Ela está preocupada com alguma situação, ansiosa com uma situação, ela começa a suar. Então sempre é uma perda de proteção, porque eu tenho que me virar sozinha na hora da prova. Eu tenho que falar em público sozinha, eu não tenho ninguém para me proteger. Então é sempre um contexto que eu me sinto desprotegida, eu me sinto sem alguém para me dar suporte. Poderia remeter ao contexto da gestação? Poderia, talvez um contexto que eu tinha o contato com o líquido amniótico, aquele contato me representava estar segura, mas de repente alguma coisa faz com que eu entre numa separação com relação àquele período ali da gestação, eu saio da gestação, e esse sair da gestação pode ter sido um contexto de ataque à integridade, pode ter sido um contexto de perda de proteção. Então, estar em volta do líquido é estar protegido. Enquanto eu estava na barriga da mãe com líquido, eu estava protegido. Pode ser um ataque com a mãe? Sim, ela pode ter se sentido desprotegida naquele momento, só que tudo que a mãe sente, a criança sente ao mesmo tempo. Então, a criança recebe também esse impacto da perda de proteção e ataque à integridade naquele momento também, né? Então, essas são as perguntas que me fizeram ali. Tem mais perguntas, então, dermatite seborreica, eu já falei. Alergia nas nádegas, eu já falei. Tem que ver com contato ou um contato indesejado. Eu perdi o contato nas nádegas por causa que aquela pessoa me tocou e agora não toca mais. Agora, ou uma sensação de desproteção, porque eu apanhei, por exemplo, naquela região. Desproteção, um contato indesejado com aquela região, onde eu fui tocado, me bateram, apanhei, não foi legal. Ou olhares, né? Então, às vezes, a pessoa pode se sentir incomodada por olhares naquela região que ela não gosta. Então, as pessoas ficam olhando para minha bunda, olhando para meus glúteos, e eu não gosto daquele contato visual que me representa, às vezes, um incômodo. Talvez a gente poderia pensar sobre esse contexto, né, nesse sentido, tá? Com relação à psoríase, eu já falei.
E quando há, então, aquela descamação, que há um corte, por exemplo, nos pés, né? Então, há um processo tão intenso que vai promover cortes, né, naquela região, ressecamento tão forte. A gente poderia pensar que é uma fase ativa prolongada. Então, quando eu tenho uma fase ativa de epiderme prolongada, eu vou ter necrose, ressecamento, que chega a um ponto de ter as fissuras, né, na pele. Então, essas fissuras poderíamos entrar numa conjunção até, né? Tem epiderme, pode ter a derme, se a fissura é mais profunda, numa sensação onde que eu quero sair desse contato com esse local, junto com um contexto, então, vinculado a uma perda de proteção e estar nesse local. Então, essa perda de proteção junto com separação poderia dar, então, um processo mais intenso dessa necrose, tá? Mas, geralmente, olhamos para epiderme, onde eu queria me separar desse local, né, que eu piso, ou eu não quero mais lavar louça, eu não suporto mais lavar louça, ou eu não tenho mais frustração. Por exemplo, sempre que a gente vive uma frustração, a gente grava os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, nesses 5 sentidos, o meu corpo vai gravar aquela informação. Então, nós estamos falando de tato. Então, se eu era obrigado a limpar a casa quando criança e não gostava daquilo, e era frustrada porque meus irmãos não limpavam e eu tinha que limpar, e aí passar o produto de limpeza, porque eu tô com o produto de limpeza, é frustrante. Eu quero separar daquele contato. Então, cada vez que eu tenho contato com o produto de limpeza, me lembra aquilo que eu vivia. Então, se eu não gostava de fazer comida na infância, mas tinha que usar detergente para lavar a louça ali, para auxiliar no processo de fazer comida ou lavar a louça depois, eu me sinto que eu não quero ter contato com isso. Então, cada vez que hoje, talvez passou já aquela frustração, não é mais aquela fase, mas cada vez que eu tenho contato com o detergente, meu cérebro inconscientemente lembra daquela fase de estresse e começa a me provocar alergia ao contato daquele produto, porque ele relembra no inconsciente aquele contato indesejado. Então, por isso que as pessoas começam a ter alergia a produtos especificamente, ou alergia a brincos, a bijuteria, porque aquele produto, aquela substância, o ouro, prata ou bijuteria, ela relembra uma situação de estresse. Então, eu estava com aquilo quando eu vivia aquela situação, ou quem me deu aquilo representou uma frustração de perda de proteção. Então, nesse sentido, contato indesejado, perda de proteção é um pouco mais profundo. A alergia de pele é sempre separação ao contato. Então, aquela pessoa que me deu foi embora. Ou aquela pessoa que me deu, eu não quero ter mais o contato com ela. Então, é aquela leitura do contato que eu tinha com aquela pessoa que me representa aquela região específica da pele, da epiderme, que me altera. Da mesma forma, tem pessoas que têm alergia a metal. Então, não pode colocar o cinto da calça em contato com o corpo, porque gera uma alergia naquela região. Ou um anel que seja de metal, que pode dar uma alteração. Então, se em algum momento aquele contato foi desagradável com um metal específico, eu entro no processo de alteração. E não necessariamente que o metal é o culpado, né? Porque o metal poderia estar presente no momento que eu vivia aquele estresse. E cada vez que eu tenho aquele contato de novo com aquele metal, meu cérebro entende que eu estou vivendo a situação de novo. A mesma coisa com alimento. Se eu tenho alergia de pele com relação a alimento, significa que durante o momento que eu estava comendo aquele alimento, eu vivi uma separação ou um contato indesejado. Então, se a minha mãe estava me amamentando quando ela sentiu a mastite, né, a dor, e sai daqui, não quero mais amamentar, pega essa criança aqui, sabe? Sem querer, é um momento, dor, ela sentiu incômodo, sem julgamentos, tá? Mas naquele momento a mãe sentiu esse incômodo e afasta a criança possa entender que eu tenho que me afastar, eu me separei do leite. E se eu me separei do leite, o cérebro dela pode entender que leite é um contexto de conflito de separação. Mas foi uma separação com a mãe, mas representou um contexto com o leite. Então, nesse sentido, cada vez que eu tenho contato com o leite, eu entro numa sensação de conflito de relaxamento, porque eu reativo o contato que eu perdi com o leite. E aí gera a dermatite. Lembra que sempre a alergia vem quando eu saio do estresse, não quando eu estou no estresse. Ou se tem alguma história na família de uma criança que foi adotada, que foi abandonada pela mãe. Então ela não teve contato com o leite, não teve contato com o leite da mãe, não teve contato, ou teve que tomar leite artificial, leite de vaca, porque ela não tinha o leite da mãe. Então, nesse sentido, a separação vinculou a tomar aquele leite que não é meu, não é da minha mãe. E nesse sentido, na história da família, eu já tenho uma propensão, né? Isso a gente fala no curso de Origens Avançado, que existem propensões específicas, não é qualquer herança que a gente vai receber. Mas nesse sentido, a pessoa já pode nascer com uma propensão
a essa fragilidade, e se ela vive de novo esse processo, quando a mãe volta a trabalhar, quando começa então a deixar com a avó e o leite que a avó dá não é o leite da mãe, ela reativa essa alergia e pode começar a ter a alergia à proteína do leite, porque representa uma frustração, há uma separação. Então, por isso que tem que ser vivido esse momento da melhor maneira possível, sendo dialogado. Por mais que aquela criança é um bebê, por que não poder conversar com ela? E não é porque ela é bebê que ela não vai ter no inconsciente o entendimento do que está acontecendo. Então, por isso que é necessário ter esse processo de conversa, de diálogo, de entendimento da mãe, do pai e para aquela criança, para que ela possa se sentir mais acolhida e se sentir mais em bem-estar naquele momento. Para quem gosta aí, quem gostou, coloca aí hashtag Comunidade Origens, dá um print aí nessa tela e compartilha lá nos teus stories para que mais pessoas possam saber, vai lá no Ivan, vai lá, @Ivan_Bonaldo, para você assistir também essa live, saber um pouco mais sobre os conflitos de epiderme, e nos próximos dias a gente vai fazer sobre outros assuntos, né? E eu espero que tenham gostado de todas as informações. Quem quer mais informações, conteúdo diário, lá no Telegram, então vai lá, www.cursoorigens.com/Telegram, e você pode acessar o Telegram, onde que a gente fala todo dia sobre a origem emocionais de vários sintomas. Eu vou respondendo várias dúvidas do pessoal por lá. Tchau!